Vamos abrir as nossas Bíblias esta manhã, livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Há poucos domingos atrás, nós meditamos sobre essa porção, e hoje, mais uma vez, nós fomos introduzidos a voltar para este capítulo aqui, para esse livro, para refletirmos aqui sobre o Monte das Oliveiras. No momento em que Jesus estava no final dos seus dias, né? Foi o último momento ali que Jesus, ele esteve ali com seus discípulos, né, a fim de orar, e ali ele foi traído por Judas, onde ele foi entregue aos soldados de Roma para ser crucificado ali na cruz. Então, esse capítulo aqui demonstra, né, aquela última quinta-feira da vida de Jesus. Então vamos ler a partir do versículo de número 39, que diz o seguinte: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando ele em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e peço, Pai, que mais uma vez o propósito do Senhor venha se cumprir através da Tua palavra em Tua igreja, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Gostaria de enfatizar aqui, queridos, a respeito desse contexto aqui que nós lemos, sobre oração, tá? E o Monte das Oliveiras, nós podemos atribuí-lo como o Monte da Oração. Se nós olharmos na jornada de Jesus Cristo, Jesus, quando ele estava em seu ministério, ele iria para o monte orar. E o Monte das Oliveiras era um monte em que ele sempre orava, né? Ele sempre subia a esse monte para orar. Eu achei interessante que eu busquei algumas imagens do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, eu nunca fui em Israel, não conheço, né? Tenho um sonho de conhecer, vontade. Mas pelas imagens a gente percebe que diante dos Montes das Oliveiras, Jesus ele conseguia ver Jerusalém, lá do alto. Então, enquanto ele orava, ele conseguia ver a cidade de Jerusalém, enquanto ele estava orando, né? Então, eu fico imaginando Jesus ali, sempre orando, né? Olhando para aquela cidade, e eu vejo que isso é algo maravilhoso, né? Eu tive uma experiência, e eu sei o quanto é bom eu conseguir sentir, experimentar isso, porque uma vez eu fui nesse monte ali da Serrinha, e consegui ver uma boa parte de Goiânia, né? Então eu estava sozinho e vendo uma parte grande de Goiânia orando. Eu achei tão maravilhoso aquilo, né, um cenário tão propício, né, para orar. A gente começa a ver a cidade, sentir o vento, né, a presença de Deus, a unção do Espírito Santo,
né, aquele lugar solitário, onde realmente você consegue se desligar de tudo e sentir apenas a presença de Deus, e ali você esquece de tudo, e através da unção do Espírito Santo você se sente quebrantado. Então é algo maravilhoso. Então eu fico imaginando Jesus ali, Jesus sendo homem, né, na parte humana ali, sendo quebrantado, né, sentindo realmente a presença do Pai, e ele se deleitava na presença do Pai, colocava, né, aquilo que estava no seu coração, orando, colocando as suas súplicas diante do Pai, e acima de tudo também ouvindo a voz do Pai, e também sendo renovado pelo Pai. Né? E a oração faz isso, meus irmãos. Né? Junto à fé em Jesus Cristo, e o alicerce das Escrituras Sagradas, não se esqueçam que a oração é um dos atos religiosos essenciais para a vida de um cristão. Um cristão, ele não consegue viver sem uma vida de oração. E o Monte das Oliveiras simboliza este monte, né? E eu quero compartilhar com vocês e dizer a todos vocês que a oração, ela de fato é uma tarefa dificílima para defini-la. E existem as suas formas e ocasiões. Né? Então nós, como cristãos, nós devemos aprender a orar. Nós não podemos orar de qualquer forma. Se nós olharmos Jesus no Sermão do Monte, ele ensina exatamente a forma como um cristão deve orar, né? Então ele é bem específico. E é muito importante todos nós termos em nossos corações, em nossas mentes, o Sermão do Monte. Se você quer ter uma vida abundante em Cristo, na sua vida cristã, uma vida relevante, é você ter de cabeça o que Jesus explica a seus discípulos, a forma como deve um cristão viver. E a oração, ela está bem especificada no Sermão do Monte. Né? Pois, irmãos, nós, através da oração, nós devemos distinguir nela dois aspectos que são fundamentais para uma vida de oração. Né? Creio eu que a nossa igreja, ela tem esse costume, tem esse entendimento, tem esse conhecimento. Então, essa palavra aqui desta manhã, eu queria apenas relembrá-los o que nós devemos fazer como cristãos através da oração. Né? Então, a oração, meus irmãos, ela trata-se, em torno dos seus aspectos fundamentais, ela trata-se de um pedido ou uma súplica dirigida a Deus em nome de Jesus. Né? E a palavra de Deus, ela é bem específica em relação a isso. Né? Ela, em João 14, versículo 16, Jesus falando aos seus discípulos, quando ele estava confortando os seus discípulos, ele disse o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. Então eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Né? E outra porção da Bíblia fala no João 16, 23, que é bem específico, dizendo: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Então, meus irmãos, nunca devemos esquecer que nós devemos orar a Deus sempre em nome de Jesus. Não é o nosso caso, mas existem muitas pessoas que elas oram lendo livros, lendo orações que foram escritas por alguns autores, palavras repetidas. Isso é uma oração vã. Isso é uma oração que não chega aos céus.
A única oração que chega aos céus é aquela oração em que você se deleita na presença do Pai e ora em nome de Jesus. Porque nós só temos apenas um intermediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Então, esse é um dos aspectos fundamentais. O outro aspecto fundamental é nós termos o entendimento de que a oração também, ela é uma comunhão, uma conversa, um elo de relacionamento entre nós e Deus. Então, uma oração mecânica, ela não funciona. Ela não funciona. A oração, ela precisa de quê? De ser preparada. As coisas de Deus, uma oração, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Não existe eu estar concentrado numa coisa e orando ao Deus ao mesmo tempo. Não existe. Não existe eu vendo televisão, lendo alguma outra coisa e orando ao Pai ao mesmo tempo. Isso não existe. O que existe é que nós devemos sim colocar os nossos corações vazios e nos deleitarmos na presença do Pai e orarmos ao Pai. Nós podemos ver na Bíblia alguns personagens que faziam isso. E um deles, eu me lembro de Daniel. Se nós observarmos no capítulo 10 de Daniel, Daniel ele era um homem que orava. Ele era um homem que ele tinha a sua vida de intercessão. Ele valorizava essa vida. Contudo, ele verdadeiramente tinha uma comunhão plena com Deus, uma intimidade com Deus. O que traz a uma maior intimidade com Deus, meus irmãos, chama-se oração. Chama-se oração. Quando eu oro, a minha vida ela é diferente. Quando eu oro, eu me quebranto. Quando eu oro, eu ouço a voz do Pai. Quando eu oro, eu sou fortalecido. Quando eu oro, a presença de Deus, ela me constrange. Quando eu oro, a palavra de Deus, ela faz sentido na minha vida. Ela não se torna apenas uma palavra, uma história. Mas ela começa a colocar no meu coração o estilo de vida que eu devo ter. A palavra de Deus, quando eu oro, ela me constrange. Quando eu olho para a palavra de Deus em oração, ela penetra no meu coração e ela me traz a necessidade de ser transformado, de deixar de fazer aquilo que me afasta de Deus. Então a oração ela é essencial, meus irmãos. A oração ela é essencial. E Daniel nos mostra que devemos sempre nos inclinar a uma vida de oração. Eu não sei se vocês lembram do capítulo 10 de Daniel. Daniel ele ora, assim como Jesus orou. Acho interessante que no momento em que ele orou, imediatamente a resposta de Deus veio na vida de Daniel. O anjo veio até Daniel e falou com Daniel, se revelou ao Daniel. E você sabe por que que Daniel recebeu essa graça? Porque ele tinha uma vida de oração. Deus ele fala conosco, meus irmãos. Não é de qualquer forma não, viu? Para Deus falar conosco, nós precisamos ter um padrão e um estilo de vida. E principalmente, uma continuidade, uma perseverança, uma vida perseverante de oração. Não tem como Deus falar comigo, assim como o anjo de Deus falou com Daniel, assim como Deus, o céu descia na presença de Moisés. Diz a palavra que todo o povo, todos os hebreus viam a intimidade que Moisés tinha com Deus. Não era de qualquer forma. Era uma vida de oração. Uma vida incessante, constante. Uma vida plena. E vamos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos ter esse estilo de vida. E foi assim, no jardim do Getsêmani, na encosta ocidental dos Montes das Oliveiras,
onde Jesus dedicou-se a orar poucas horas antes da sua prisão e, consequência, o seu martírio. Foi o lugar que ele escolheu para passar os últimos momentos da vida dele. Eu acho interessante que foi o momento mais difícil da vida de Jesus. Jesus ali, ele sabia que iria morrer, sabia realmente o que ele iria passar. E eu quero que você se lembre que Jesus, ele foi ali, não foi por ele. Ele passou esses últimos momentos, foi pensando em mim, pensando em vocês. Ele não foi apenas pensando nele. Ele tinha que estar ali para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então foi o momento mais difícil da vida desse homem. E o momento mais difícil da vida dele, o que ele fez? Orou. Então, meus irmãos, não tem muito segredo. O que eu quero dizer aqui. Se você quer ser um cristão substância, um cristão pleno, um cristão cheio de vida, um cristão que não retrocede e que enfrenta as maiores dificuldades da vida, com o coração firme. Você tem que orar. Nós temos que orar. Jesus nos mostra exatamente isso. E Jesus, ele estava se preparando não para pagar um preço que ele tinha culpa. Mas ele foi para pagar um preço da nossa culpa, da nossa dívida. E ele orou, e ele foi. Então, meus irmãos, o que pode nos ensinar os últimos momentos de Jesus no Monte das Oliveiras? Jesus nos mostra aqui que nós devemos orar com sinceridade. Esse é o primeiro ponto. Nós devemos aprender a orar com sinceridade. Porque Jesus aqui, ele foi sincero demais. Ele foi muito sincero. Diz a palavra aqui que de joelhos orava Jesus dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Interessante Jesus aqui. Jesus, ele expressa o seu desejo como homem a Deus. Mas ao mesmo tempo, ele pede para que a vontade do Pai fosse feita. Contudo, não faça a minha vontade e sim a tua. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Que Deus, meus irmãos, ele não é obrigado a realizar o nosso pedido apenas da forma como nós queremos. Muitas vezes nós oramos alguma coisa ao Pai que não seja da vontade dele. Muitas vezes Deus não vai responder a nossa oração e nem vai realizar o nosso pedido, porque não é da vontade dele. E nós devemos compreender. Existem muitas pessoas que oram a Deus coisas que não são da vontade do Pai, e o Pai não concede. Muitos se rebelam contra Deus, achando que Deus não o ama, mas muito pelo contrário. Ele ama sim. Uma vez uma pessoa me abençoou muito. Ele orou muitos anos pedindo a Deus para ficar rico, para ter muito dinheiro. Só que Deus nunca deu para ele dinheiro. Ele sempre teve uma vida escassa. Depois de muitos anos ele entendeu, eu não poderia ficar rico, porque a riqueza iria me afastar de Deus. Eu nunca fui um homem próspero financeiramente. Mas Deus não me concedeu isso para que eu pudesse ser um homem muito próspero na intimidade com Ele. Então Deus ali percebia que Ele não poderia prosperar esse homem, porque ele iria sair do centro da vontade
de Deus. Então essas coisas, meus irmãos, nós devemos ter muita sensibilidade em relação a isso. Muita sensibilidade. Existem pessoas que eu conheço, que oraram ao Pai, pedindo uma oportunidade de emprego. E o Pai não respondeu. E mesmo assim eles foram. Você sabe o que aconteceu? Eles saíram do centro da vontade de Deus. Perderam essa vida para com Deus. Então é uma coisa que simples que nós entendemos, mas nós devemos que ter muita atenção. Então, meus irmãos, o que Jesus nos ensina aqui, que tudo o que pedimos ao Senhor deve primeiro estar de acordo com a vontade de Deus. E quando a oração ela está de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza que ela é concedida e ela é respondida para todos nós. Nessa oração em que Jesus faz antes da sua morte, ele demonstra que todos devemos nos derramar diante de Deus os nossos sentimentos de maneira transparente. Não é errado a gente demonstrar diante de Deus aquilo que se passa dentro de nós. Nós não podemos ocultar o nosso coração. Nós devemos abrir, ser sincero. Nós precisamos chegar diante de Deus com um espírito quebrantado. É muito melhor você fazer uma oração sincera do que louvores mecânicos diante do Pai. Não se esqueça disso. Então, meus irmãos, seja assim na sua vida. Jesus, como homem, ele clamou ao Pai no momento mais difícil da vida dele. E ali ele recebeu forças para suportar a cruz e morrer pelos nossos pecados. Amém? Que seja assim nas nossas vidas. Esse é o primeiro aprendizado. Então ore de uma forma sincera. Ore de uma forma muito sincera. Ora se deleitando. Ora abrindo o seu coração. O nosso Senhor, Ele conhece nós mais do que nós mesmos. Muito mais do que nós mesmos. E Ele sabe quando nós oramos de uma forma sincera ou de uma forma, quero chamar aqui de uma forma hipócrita. A forma hipócrita que eu quero falar aqui é uma forma apenas que o nosso desejo carnal quer. Mas uma forma sincera é uma forma daquilo que Ele deseja que nós devemos orar. Para que o nome dEle, o reino dEle seja engrandecido através das nossas vidas. Segunda coisa que eu gostaria muito de destacar aqui a respeito de oração. Porque a oração ele tem fundamentos. O primeiro, que nós devemos orar com a solidez da fé. Sempre acreditando que Deus nos ouve. Deus, Ele não rejeita nenhuma oração. Em nome de Jesus Cristo, toda oração ela é chegada no trono de Deus. Toda oração ela chega no trono de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. A fé é o acompanhamento inevitável, essencial de toda oração. Eu quero voltar mais uma vez aqui para especificar. Não ore de qualquer jeito, meus irmãos. Não ore apenas por orar. Você está perdendo o seu tempo. O nosso coração, a nossa mente, tem que estar preparada, tem que estar bem. Acho interessante que quando nós não estamos bem, a vida está difícil, o nosso emocional está abalado.
Já reparou que nós não temos muitas forças em ler a palavra de Deus e principalmente orar? E é nesse momento em que o inimigo leva vantagem sobre nós. Então nós temos que estar muito atento. Nossa mente, o nosso coração nunca pode duvidar que Deus está no controle das nossas vidas. Então nós precisamos ter fé. A fé sempre é um companheiro inevitável para uma oração. E ela sempre tem que ser feita em nome de Cristo Jesus. Vamos ler lá em 1 Timóteo 2,5, que diz o seguinte: porque há um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Não se esqueça, vou repetir, estou repetindo isso, mas isso é muito sério. É muito sério. A oração ela não pode ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Ela tem um modo de se fazer. A nossa oração ela é sempre feita ao nosso Deus, mas por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Terceiro, a oração deve ser praticada com constância e perseverança. Em Tessalonicenses, na primeira carta de Tessalonicenses, apóstolo Paulo diz no capítulo 5 que nós devemos orar sem cessar. Você sabe por que nós devemos orar sem cessar? O que Jesus fala nesses capítulos aqui, nesses versículos que nós lemos? Para que nós não venhamos cair em tentação, meus irmãos. Quero lembrá-los que a nossa carne ela é muito fraca. A nossa carne ela é muito forte para nos derrubar, mas ela é muito fraca para nós termos uma vida plena para com Deus. E para que nós possamos ser fortes na nossa carne, o nosso espírito tem que estar o quê? Cheio, vivo. E tem que estar maior em nós do que a nossa carne. E a oração é uma oração que nos fortalece, que fortalece o nosso espírito. É a oração que fortalece a nossa vida, para que nós não venhamos cair em tentação. É só na força de Jesus Cristo, só na força de Deus, é que nós conseguimos vencer as tentações, os dias maus, as nossas fraquezas, o nosso desânimo, a nossa falta de fé. Então não vamos esquecer disso. Uma vez que a fé é um dos fundamentos da oração, se temos certeza naquilo que pedimos, nós não podemos desistir de continuar focados, desanimando com o passar do tempo. Então tem esse compromisso, meus irmãos. Nós estamos iniciando esse ano, e eu acho que esta palavra, ela pode dizer muita coisa, né? Ao início do ano que nós estamos tendo aqui nesse momento. Não deixe de orar, que esse 2022 você possa ter uma vida plena de oração, você possa ter um comprometimento com a oração. E nós temos que entender que a oração é um estilo de vida, que me transforma e me ajuda a ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida plena, independentemente das dificuldades que eu vou ter ao longo desses anos. E eu acredito, meus irmãos, piamente, que uma pessoa que não ora, ela não consegue viver de uma forma plena, de uma forma abundante, de uma vida transformada. E o nosso maior problema não está na nossa fraqueza, viu? O nosso problema maior é o nosso distanciamento de uma vida de oração. Então não distancie. Se você quer ter uma vida feliz em 2022, ore. Ore. Se vocês têm uma vida de oração todos os dias, louvado seja o nome do Senhor.
Mas se você está desanimado na sua vida de oração, está orando uma vez por semana, uma vez por mês, eu quero desafiar você esta manhã, tenha essa vida de oração, para que você não venha cair nesse ano de 2022. Se nós não oramos, nós vamos cair mesmo em tentações. Jesus foi aquele que experimentou, se ele não tivesse orado, possivelmente ele iria retroceder. Nós lemos aqui na palavra que os discípulos de Jesus dormiram. Dormiram. E eles deixaram de orar. Qual foi a consequência desses discípulos? Quero dar o exemplo de Pedro. Pedro negou. Logo em seguida. Pedro não estava preparado. Talvez se Pedro tivesse uma vida de oração, assim como Jesus queria que ele tivesse, ele não teria negado Jesus. E quando nós não oramos, meus irmãos, você pode ter certeza que nós negamos Jesus, através dos nossos atos, das nossas atividades, das nossas vidas. Deus, Ele sempre vai agir em resposta à oração. E uma das coisas mais difíceis que acontecem na vida de um cristão, você pode crer, é você perseverar nela. Não esqueça de um versículo que Paulo fala em Romanos 12:12. Tem como você projetar aí, por favor, Romanos 12:12? Esse final aí. Sejam perseverantes na oração. Não se esqueça. Se esses homens, que são instrumentos para nós, exemplos para todos nós, oravam, por que eu não posso orar? Ou seja, por que eu não oro? Se eles precisavam de orar, que creio eu que eles são muito mais homens de Deus do que nós, imagina nós, né? Amém? Existem dois posicionamentos da oração, que está escrito na Bíblia. O primeiro posicionamento, ela deve ser feita individualmente. Isso está lá escrito no Sermão do Monte. Você vai lá no seu quarto, individualmente, se deleita da presença do Pai. Abra o seu coração e ora. E diante do seu coração quebrantado, Ele vai ouvir o seu coração. Mas outra coisa que é muito importante, é uma outra posição da igreja. A igreja, ela precisa orar, meus irmãos. Nós, como igreja, nós precisamos nos reunir em oração. Nós precisamos, sabe por quê? Porque nós devemos interceder uns pelos outros. Muitas vezes tem irmãos nossos que estão fracos, que estão passando por dificuldades. E as dificuldades fazem com que as pessoas nem conseguem orar, nem conseguem vir para a igreja. E nós, como cristãos aqui, nós precisamos reunir como igreja para orar. Vocês se lembram o que aconteceu quando Pedro foi preso? Em Atos, no livro de Atos? Pedro estava fazendo a obra de Deus, e ali ele foi perseguido, ele foi preso. O que a igreja fez? Ela estava reunida na casa de algumas pessoas, de uma pessoa. A igreja estava orando ali, e de repente Pedro foi liberto. Pedro foi salvo, Pedro foi resgatado. De antemão Pedro foi renovado, foi fortalecido, e ele voltou ali para a igreja. Ele saiu ali da prisão, ele estava preso naquele momento. Ele não tinha como fazer a obra de Deus. Ele estava algemado, ele estava parado. Ele não tinha como orar. Espiritualmente isso nos ensina algumas coisas. Ali Pedro, ele foi
surpreendido ali, Pedro, ele foi pegado, ele foi tirado do centro da vontade de Deus em fazer a obra de Deus. O diabo ali, ele queria que ele não fizesse a obra de Deus. E ele foi preso, mas por causa da oração da igreja, Pedro ele foi liberto das garras do diabo e voltou o quê? Para a igreja para orar. E em consequência a isso, ele continuou fazendo a obra de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Você vê o quanto é importante a igreja estar orando. Então nós temos aqui, meus irmãos, a nossa igreja ela oferece culto de oração. A nossa igreja ela precisa ter uma vida de oração. Para que nós não venhamos apenas orar para nós mesmos, mas que nós devemos orar para os outros, para os nossos familiares, para os nossos irmãos aqui que estão passando por dificuldades que nós nem conhecemos, nós nem sabemos. Nós que estamos na liderança aqui na igreja, às vezes chegam situações aqui complicadas. Chegam situações aqui em que não tem mais o que fazer. E eu vejo que existem coisas que acontecem na vida de muitas pessoas, é porque não tinham uma vida de oração. Não tinha uma vida de oração, você sabe por quê? Porque às vezes não é nem relaxo da pessoa. Não é nem porque a pessoa não tem uma vida com Deus, não é isso. Mas é porque a vida está tão difícil, o diabo agarrou de uma forma tão forte a vida daquela pessoa, que ela não tinha condições de orar. E a igreja precisa se levantar em oração para estar o quê? Orando por essas pessoas que estão sendo presas. Que estão no momento de cativeiro. Estão passando por dificuldades. E a oração, queridos, ela move os céus e a terra. A oração, ela livra qualquer um das ciladas e das cadeias do inimigo. A oração faz isso. Você crê nisso? Então nós devemos orar. Nós devemos nos posicionar em relação à oração. Então vamos ser perseverantes para a honra e glória do nosso Senhor. O quarto, que eu gostaria de destacar aqui. O Monte das Oliveiras nos ensina que não devemos ser egoístas em nossas orações. Jesus nos ensinou que o Evangelho nos transforma de pessoas egoístas em pessoas altruístas. Pessoas que não agem por interesse. Que não sejam egoístas, mas que sim, que gostam de ajudar um ao outro. O Evangelho faz isso, sabia? Quando o Evangelho ele está forte em nossos corações, abundante em nossos corações, nós pensamos nos outros, não apenas em nós mesmos. E foi exatamente o que eu disse aqui agora há pouco. Por isso que a igreja precisa orar uns pelos outros. Agora a oração, ela nos quebra. A oração nos faz pessoas melhores. A oração, ela nos faz pessoas altruístas. Pessoas que têm prazer em ajudar as outras pessoas. Em todos os aspectos, em todas as áreas. Tem irmão que precisa de um aperto de mão, de um abraço, de um cafuné. Existem aqueles que precisam até do seu bolso, porque estão passando dificuldade. E quando eu tenho uma vida de oração, eu faço isso sem hesitar. Eu faço mesmo. Eu faço isso mesmo com alegria, com regozijo, com satisfação. Com oração eu vivo verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho me faz lembrar um dos valores dele, que é melhor dar do que receber. E quando eu tenho uma vida de oração, eu tenho muito mais prazer em dar do que receber. A oração faz isso, irmãos. Me faz uma pessoa melhor, me faz uma pessoa parecida com Jesus. A oração me faz praticar a palavra de Deus.
Eu fico imaginando nós, quando nós estamos desanimados, nós não temos condições de orar por nós, correto? Imagina pelos outros. Para onde vão os outros quando nós estamos desanimados? Olha a nossa responsabilidade como cristãos. E o Monte das Oliveiras nos ensina que nós não devemos ser egoístas em nossas orações. Jesus era aquele que orava, não por ele. Jesus estava em oração ali, sabe por quê? Senhor, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Ali Jesus estava orando, era por nós, meus irmãos. Ele estava pensando, era em nós, não nele. Jesus, ele falava assim para o Pai, eu preciso fazer isso aqui. Senão os meus irmãos estão perdidos. Para onde vão meus irmãos? Se eu não fizer, se eu não cumprir o teu propósito, cumprir os teus planos, cumprir a tua vontade, para onde eles irão? Eles serão presos para o resto da vida, cativos? Eles vão ser do mundo o resto da vida? Não. Aí nós podemos ver o coração de Jesus, coração altruísta. Nós precisamos ser essas pessoas. Portanto, queridos, em nossas orações, nós devemos ter um foco quádruplo. O primeiro, nós precisamos sempre agradecer a Deus por todas as coisas. Segundo, louvando a Ele a todo tempo. Terceiro, pedindo também por nós. E o quarto, pedindo por outras vidas que precisam da intervenção divina a seu favor. Amém? Para terminar, os efeitos da oração são diversos. Guarda no seu coração. Nos aproxima de Deus. A oração traz perdão dos nossos pecados. Ela fortalece a nossa fé. E faz com que Deus atenda os nossos pedidos. Não se esqueça. A oração é uma prova de fé. E é a fé que gera a oração. Na oração, Deus nos direciona. Ele abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos aquilo que não conseguimos ver. Jeremias 33, 3. Por favor, posta para mim. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse invoca-me é oração. Deixa esse versículo. Eu gostaria de convidar todos vocês a ficarem em pé. E vamos orar. Vamos orar. Monte das Oliveiras é isso, meus irmãos. É um monte da oração. Não tem muito o que dizer sobre esse monte. Mas esse monte nos mostra que nós devemos praticar. Algo simples, essencial, porém difícil,
que precisa muito, né, da nossa disposição, precisa muito da nossa força de vontade, mas eu tenho certeza que a colheita, ela é sempre farta daqueles que têm uma vida de oração, né? Espero que essa passagem possa ter falado ao seu coração, que nós possamos ter esse estilo de vida para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Quem tem o desejo de ter intimidade com Deus, eu tenho certeza que, se você fizer o que Jesus fez, certamente você colherá algo maravilhoso que vem de Deus. Eu vou cantar aqui uma música. Enquanto isso, você coloca a sua vida diante do Pai, diante do Senhor. E eu queria que o irmão Max viesse aqui, irmão, para fazer a oração final, por favor. Aleluia, Senhor. Nós ouvimos aqui hoje a Tua voz, Pai. Mesmo diante de uma palavra simples, uma palavra que talvez não houve nenhuma novidade, mas eu sei que essa palavra é uma palavra que é a vontade do Senhor para com as nossas vidas. Da mesma forma como o Senhor direcionou Jesus a explicar para seus discípulos que todos eles deveriam ter uma vida de oração para que eles não viessem cair em tentação. Assim o Senhor deu esse recado para nós esta manhã, Senhor. E que seja assim em nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja nos fortalecendo, nos direcionando, nos dando força para posicionarmos, Pai, aquilo que é de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre
as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa, sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Obrigado pela tua palavra sobre nós, Senhor Deus, tão pertinente nesse início de ano. Porque nós sabemos, ó Senhor Deus, que somos pó. Mas sabemos também que de joelhos, ó Senhor, o teu poder opera em nós. Quando nos colocamos de joelho, tu respiras em nós. Quando nos colocamos de joelho, a tua mão poderosa age em nós e através de nós. Somos tão pequenos, ó Deus, mas tu és tão grande em nós. Ensina-nos, ó Senhor Deus, a ser uma igreja que ora. Ensina-nos a orar. Porque nós não sabemos, ó Senhor Deus, orar como convém. Mas levanta, Senhor Deus, nesses dias, ó Senhor, homens e mulheres de oração neste lugar. Neste ano que se apresenta, de guerras e de desafios, que o Senhor, ó Deus, nos faça marchar de joelhos. Que o nosso coração, Senhor Deus, ame a tua presença. Que o nosso coração se derrame, Senhor Deus, em oração. Que a nossa boca, Senhor Deus, seja adestrada por ti. E os nossos ouvidos limpos para ouvir a tua voz. Porque como diz essa canção, a tua voz é majestosa. A tua voz é preciosa. A tua voz quebra os cedros. A voz do Senhor é aquilo que precisamos. E sabemos, ó Senhor Deus, que ouvimos quando o nosso coração se queda ao Senhor. Levanta, Senhor Deus, um povo. Levanta-nos, ó Senhor. Nas nossas casas, quando oramos no nosso lugar secreto. Levanta-nos, ó Senhor Deus, no nosso trabalho, quando o nosso coração lembra-se do Senhor. Como Daniel fez, Senhor Deus. Levanta-nos, ó Senhor Deus, neste lugar, que ao nos reunir, Senhor, o nosso coração procure o teu trono. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor.